Bem, com muito prazer recebendo outra vez o embaixador Rubens Recupero. É desnecessário apresentá-lo, mas só para recordar, foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, foi ministro da Fazenda, foi primeiro-ministro do Meio Ambiente, vale destacar algo, assunto extremamente importante aqui no Brasil e no mundo hoje, e entre outras tantas funções públicas que o embaixador Rubens Recupero exerceu. Bem, primeiro agradeço muito o senhor ter aceito novamente o convite, e a primeira questão é inevitável, eleições nos Estados Unidos. Quando é que Donald Trump vai aceitar o resultado? Como é que o senhor avalia? Olha, acho que essa é a pergunta, como eles dizem, de 100 milhões de dólares, né? Ninguém sabe a resposta, né? Está Sim. todo mundo torcendo, inevitavelmente ele vai ter que aceitar, né? Ou então ele pode ficar a vida inteira dizendo que ele tinha vencido a eleição, mas vai ter que sair da presidência, porque em algum momento essa apuração termina, né? E tudo indica, né, salvo uma grande surpresa, né, que ela vai terminar com uma vitória muito clara, né? Eu estava vendo agora, o Biden, no voto popular, já está com mais de 76 milhões de votos, né? Que é um número enorme, né? Sim. No voto popular, a diferença já são 3 pontos percentuais, né? E nos estados, todos os estados que ainda não fecharam a apuração, em geral, o Biden está ganhando, né? Então, e quase sempre os distritos que faltam apurar são aqueles que são democratas, né? Então, tudo indica, né, pela lógica, porque, você sabe, embora o Trump esteja exercendo o chamado jus esperneandi, né? Ele está esperneando, ele não teve até agora um argumento, né? Não há um caso concreto que eles tenham citado, né? E como dizem eles lá, os juristas, quando há uma fraude eleitoral, você tem que denunciar na hora, né? Tem que denunciar na hora para tomar os testemunhas e tudo. A eleição daqui um pouco vai fazer 10 dias, né? Depois de 10 dias você ainda não saber que tem algum caso concreto, né? É óbvio porque não tem mesmo, né? Não tem mesmo, né? Perfeito. Como é que o senhor avalia a posição do presidente da República do Brasil em relação à eleição norte-americana? Eu estou perguntando da seguinte forma para o senhor. Vários chefes de Estado ou chefes de governo já manifestaram, mandaram os votos de congratulações ao presidente eleito Joe Biden. No caso do Brasil, silêncio absoluto. Como é que o senhor avalia? Olha, é mais um erro, né? Esse governo tem uma capacidade de errar que não se pode nunca subestimar, né, Marco? É dessas coisas que, se há uma aposta que se aposta no certo, é que, havendo 99% de possibilidade de acertar e uma de errar, eles vão escolher essa possibilidade de errar, né? É uma coisa realmente lamentável, né? Eu interpreto isso por várias razões. Eu acho que a primeira razão é que o presidente Bolsonaro, os filhos dele, sobretudo Eduardo, né, e aquele grupo mais íntimo dele, tem um pouco essa vaidade de serem íntimos do Trump, né? Como você sabe, não é bem assim, né? O Trump, na verdade, utiliza isso para poder manipulá-los, né? Mas eles têm essa ingenuidade de que são amigos do Trump e devem sentir que não querem abandoná-lo na hora da derrota, né? Mas, além disso, há também um elemento de cálculo, né? O cálculo é um cálculo político, porque esse grupo mais intransigente de apoio ao Bolsonaro é o mesmo grupo que nos Estados Unidos apoia o Trump, né? Você sabe que esse movimento é uma espécie de internacional, né? Como Sim. era a Internacional Socialista, né? Você tem uma internacional
dos lunáticos de extrema-direita, né? Então, eles têm essas ligações com Steve Bannon, etc., né? E essa gente é o núcleo duro do apoio ao Bolsonaro, né? É óbvio que é o grupo que esteve com ele desde o início, né? Então, há também aí um elemento de cálculo, né? Ele provavelmente está esperando que a situação lá se defina de uma maneira indiscutível para mandar as felicitações. Mas quando chegar essa hora, vai ser tarde, né? Porque a essa altura todos já terão felicitado. Você vê, na América Latina, até o presidente do Chile, que ele considerava próximo, né, já felicitou o Trump, né? E na Europa todos, o polonês, o húngaro, né, que também são ditos, o israelense, né? Todos. Os únicos que ainda ficaram nessa posição são os adversários dos Estados Unidos, curioso, né? Que é China, né? Rússia, né? Não é o caso do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ao contrário, ele se considera o amigo número um, né? Mas, sobretudo, do presidente Trump, né? E os jornais americanos e a televisão já observaram isso, né? Quando se assiste a CNN, né, ou outras estações de televisão, embaixo aquelas notícias que saem, entre os que não felicitaram, aparece sempre o nome Jair Bolsonaro, é outro que não se manifestou até agora. Então, você vê, o dano já foi feito, né? É claro que um homem que tem muita cancha, como é o caso do Biden, vai considerar isso como uma coisa menor, né? Para ele, a felicitação do presidente do Brasil não deve deixá-lo perder o sono à noite, né? Não é um assunto que o preocupe muito, né? E provavelmente ele está disposto a ter um relacionamento normal. Eu sempre achei, viu, Marco Antônio, que do ponto de vista dos americanos, não vai haver nenhum antagonismo a priorístico em relação ao Bolsonaro, né? Segundo parece, até assessores do Biden já teriam comentado que a disposição deles é começar como se fosse um caderno de folhas brancas, né? Começar do zero, como se não tivesse havido essa torcida pelo Trump, essas declarações, tudo isso. E isso por uma razão muito simples, né? Você sabe que o Biden é um homem que tem uma experiência inigualável em relações internacionais. Dizem que o único candidato à presidência que chegou à campanha com uma experiência comparável foi o George Bush pai, que tinha sido diretor da CIA, tinha sido vice-presidente. O Biden, você sabe, ele foi senador 36 anos, não é? Durante esse período, 2 vezes ele presidiu a Comissão de Relações Exteriores, que nos Estados Unidos é importantíssima, né? No mesmo nível quase que o Departamento de Estado, né? Como vice-presidente do Obama, ele cumpriu muitas missões internacionais, inclusive no Brasil, porque o Obama delegou a ele, né? Você sabe que ele veio aqui várias vezes, inclusive a posse da presidente Dilma Rousseff, né? Manteve um relacionamento amistoso. Então, ele é um homem que conhece o Brasil, sabe que o Brasil tem uma relativa importância. Não tanto como muita gente aqui pensa, né? Mas nós temos uma importância na América Latina, mesmo mundialmente, no tempo em que não tínhamos lunáticos no Itamaraty, né? O Brasil tinha prestígio, né? Na ONU, em Genebra, né? Os americanos sabem disso, né? Eles não vão querer ser os primeiros a tomar uma atitude negativa e darem assim um pretexto, né, a dizerem que a agressão veio do lado deles. Agora, dito isso, eu acho que daqui, do nosso lado, é onde eu tenho mais dúvidas, né?
por causa disso que tudo que nós vimos, né? Porque não é só o presidente, é o ministro do exterior, é o assessor de relações internacionais, lá do Palácio do Planalto, né? Eu nem me lembro o nome dele, porque, enfim, não é uma figura notável, né? Eu não costumo... Eu sei até o nome dele, mas nem vou falar. Vamos deixar Eu passar. confesso a você que não me lembro do nome dele, né? Então, essa gente toda, né, tá todos eles nessa linha conspiratória, né? E embora haja no governo gente sensata, né? É claro, você vê o presidente do Banco Central, o ministro da Infraestrutura, provavelmente até alguns militares, não sei se todos, né? Devem ter uma atitude mais realista, né? De compreender que você goste ou não goste, né, a relação com o país mais poderoso do mundo tem que ser a melhor possível, né? Claro. Mas aqui eu não tenho muita certeza, sabe, de que haja, porque precisaria para isso, no fundo, você vê, uma pessoa que tivesse bom senso, que tivesse um pouco de sabedoria, utilizaria a eleição do Biden não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de repensar a linha da política externa. E repensar não é um desdouro para ninguém, né? Dizer assim, não, o mundo mudou, né? As condições do mundo mudaram, né? Não é mais o Trump. Os Estados Unidos têm um novo presidente, o mundo vai ter uma nova agenda, né? Então vamos procurar evoluir com o mundo, né? E procuraria retificar essas posições que nos colocam mal, não só com os Estados Unidos, nos colocam mal com o mundo inteiro, né? Com o mundo inteiro. Porque, veja você, se você excluir o presidente Trump, esse governo não tem mais nenhuma âncora fora do Brasil. Porque com a Europa as relações são péssimas, né? Com a França, com a Alemanha, com a União Europeia. Com a China, eu não preciso te dizer, o esporte do presidente Bolsonaro é todo dia dar uma canelada na China. Acabamos de ver agora esse episódio que ainda não terminou da vacina, né? Quer dizer, Sim. são sempre gestos de hostilidade gratuita, né? Sem nenhuma provocação. Os chineses já são quase que 40% dos nossos mercados externos, né? Está chegando lá 36%, 37%, né? No entanto, o Brasil todo dia dá uma cacetada na China, né? Então, é óbvio que a relação com a China não é boa, né? E cedo ou tarde vai haver algum tipo de resposta. Na América do Sul, como o próprio Bolsonaro reconhece, os ventos não favorecem o Brasil. Você viu o referendo no Chile, né? Vai haver uma nova Constituição, a eleição na Bolívia e assim por diante, né? Então, nós estamos sozinhos, né? Então, quando ele toma essa atitude de não felicitar, ele está escolhendo o isolamento, entende? Porque o isolamento não é uma coisa que os outros impõem a você. Você é que se isola, entende? Você é que escolhe uma linha que te coloca totalmente fora da sociedade civilizada, né? Agora, isso não é bom para o Brasil, porque o Brasil é um país que precisa do mundo, né? Você sabe, por exemplo, que o Brasil não gera poupança própria. Sim. Sempre ele precisou de poupança de fora, né? Agora, como é que ele vai atrair poupança se ele tem uma imagem cada vez mais rejeitada no mundo? O investidor pode ser até que, em caráter individual, ele seja indiferente, né? Pode ser até que ele gostaria de investir para ganhar dinheiro, mas ele tem que levar em conta a opinião pública, os jornais, os acionistas, né? Então, com isso, nós estamos alienando, né? Você sabe, eu costumo dizer sempre que diplomacia tem uma definição muito simples, que é o título daquele livro famoso. Foi o primeiro grande livro de autoajuda do Dale Carnegie, você se lembra? Sim. Como conquistar amigos
e influenciar pessoas. Sim, Diplomacia é isso, você não precisa dizer mais nada. Como conquistar amigos e influenciar pessoas. O Brasil parece que segue a cartilha oposta, né? Em vez de sermos, como o Papa diz, fratelli tutti, para nós é nemici tutti, né? Todos são nossos inimigos. Se fizéssemos uma encíclica, começaríamos assim, nemici tutti, né? Quer dizer, tem sentido uma coisa dessas? Não, Né? deixa eu aproveitar justamente sobre isso, fazer um gancho sobre a seguinte questão para o senhor, a questão da Amazônia. A impressão que dá que se o novo governo americano não falar da Amazônia, o governo brasileiro vai falar no sentido de criar um Um atrito, caso. parece que precisa criar um caso. Né? Como é que vai ser, e certamente será um problema a questão da Amazônia. Como é que o senhor analisa, eu estou dizendo isso perguntando ao senhor, que o senhor tem larga experiência no assunto, foi o primeiro ministro do Meio Ambiente, como é que o senhor analisa isso? Olha, você tem absoluta razão, sabe? Eu até lembro a você um precedente, que foi na época do Jimmy Carter, quando ele se elegeu, em 76. Eu, na época, era conselheiro da embaixada, eu era chefe do setor político, sabe? E preveni o governo brasileiro, já na campanha, que nós íamos ter problema. Por quê? Porque para o Jimmy Carter, direitos humanos era a coluna mestre da política externa dele. Em relação a qualquer país, União Soviética, qualquer país, ele definia em função dos direitos humanos. E acabou acontecendo, né? Porque realmente houve o choque. O presidente era o Geisel denunciou os acordos militares com os Estados Unidos e a situação ficou difícil. Agora, o meio ambiente é, na área externa, uma das colunas mestres da política nova do governo americano. Você sabe que ele já anunciou que ele volta ao Acordo do Clima de Paris no primeiro dia. Ele já está confirmando aquele programa de economia verde, né? De grandes incentivos à economia de baixo carbono. E quando se entra nesse caminho, é inevitável que se criem tarifas contra aqueles países que não seguirem o mesmo tipo de política, porque senão vai haver uma competição desleal. Né? Se os americanos todos tiverem que se privar dos combustíveis fósseis, né? De todas essas ações de dano ao meio ambiente, eles não vão admitir que um país estrangeiro que prejudique o meio ambiente vá competir com eles. Né? Nós somos competidores deles em várias áreas, né? Por exemplo, em soja, em carne bovina, em carne de frango. Então, vai haver seguramente tarifas para igualar as condições, né? Como a União Europeia também já anunciou. Então, nós vamos por uma rota de colisão, compreende? Vamos por uma rota de colisão, ainda que os americanos não queiram, porque, como você disse, aqui do nosso lado, além de tudo isso que eu estou lhe dizendo, existe também um outro fator, é que há esse elemento de uma espécie de diplomacia machista, né? Você vê que aqui, cada vez que algum país estrangeiro levante qualquer restrição ao que está acontecendo no Brasil, a resposta nunca é civilizada, nunca é de diálogo, é sempre uma resposta mal-humorada. Né? Você se lembra que outros generais aí chegaram a dizer que o Brasil ia aplicar sanções à Alemanha, né? Não faz muito tempo. Até. Imagine você se o Brasil tem cacife, né? Para aplicar sanções econômicas contra a Alemanha. Mas essa tendência, não só de irrealismo, mas de uma política externa feita com belicosidade, né? Em vez de ser feita por diplomatas, né? Em vez de ser feito por gente que quer conquistar amigos, influenciar pessoas, é feito por gente que está sempre um pouco naquela atitude de quebrar o bar, né? De chegar lá, quebrar a cara
e entrar na porrada, é esse tipo de coisa, entendeu? Então, é óbvio que se nós escolhemos essa linha, é claro que para esse pessoal, isso é um pouco o argumento do patriotismo, né? Da soberania, né? Mas esse é um velho argumento desmoralizado, né? Você sabe que já houve um escritor inglês do século XVIII que dizia que o patriotismo era o último argumento dos canalhas, né? Eu procurei ultimamente atualizar isso, dizendo que não é só o patriotismo é o penúltimo, o último é Deus, porque os canalhas aqui, por exemplo, esses que exploram os pobres, né? Que constroem fortunas enormes, né? Às custas das pobres pessoas que não têm nada, né? Esses estão sempre invocando o nome de Deus em vão, né? Contrariando o que Jesus diz no Evangelho, né? Porque Jesus chama essa gente de sepulcros caiados, né? Que são pintados por fora, mas são podres por dentro, né? Então, essas pessoas se embrulham no patriotismo e na religião, né? Veja você a diferença com o Papa Francisco, por exemplo, né? Que tem, de fato, uma atitude religiosa. Então, essas pessoas que têm esse tipo de invocar o argumento da soberania, eles não se dão conta que, primeiro, o argumento tecnicamente é errado, porque um país, quando ele assina as convenções internacionais, por exemplo, de direitos humanos, de proteção aos indígenas, ou a Convenção da Mudança Climática, que foi assinada no Rio de Janeiro, né, em 92, na Rio 92. Quando um país assina essas convenções, ele aceita que a sua soberania passa a ser pautado por aqueles compromissos, né? É um compromisso livremente assumido. Mas, como você sabe, se eu me comprometo a cumprir as convenções de proteção aos direitos humanos, eu amanhã não posso achar que viola a minha soberania quando uma reunião em Genebra, que vai examinar a situação de direitos humanos no Brasil, levanta uma questão de violação no Brasil. Isso não é violação, porque o Brasil admitiu isso quando assinou a convenção, compreende? E você sabe que todas essas convenções prevêem isso, o exame de cada país pelos seus pares. Você pode até ter críticas que sejam injustificadas, mas aí cabe a você responder, dizer, olha, é injustificado por isso, por aquilo, não é certo. Mas você não pode dizer que aquilo viola a tua soberania. Entende? Isso era há 200 anos atrás, quando não havia esse tipo de convenções. Hoje em dia, em todas essas matérias, você está sujeito ao escrutínio do mundo. Isso quanto ao argumento técnico. Em segundo lugar, você sabe que é ineficaz. Você não pode defender o indefensável com o argumento da bandeira. Entende? O Brasil fez muito isso na época do governo militar, porque quando havia críticas às torturas e aos desaparecimentos, aqui havia esse mesmo tipo de reação, né? É uma intromissão nas nossas questões internas. Não era, porque o Brasil estava violando, inclusive, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? E não adiantou nada, porque a crítica foi feita, o Brasil teve que, pouco a pouco, evoluir, e eu lembro a você sempre o episódio do século XIX, né? Você sabe que o Brasil só proibiu o tráfico de escravos porque os ingleses, num certo momento, em 1845, aprovaram a Lei Aberdeen, que dava à Marinha, foi feita uma lei contra o Brasil, hein? Era só contra o Brasil, que dava à Marinha Inglesa direito de apresar navios negreiros dentro das águas territoriais e até nos portos brasileiros, coisa que os ingleses fizeram. Aí o governo brasileiro, em 1850, ele mesmo se adiantou antes de chegar uma guerra. Imagina, uma guerra com a maior potência do mundo naquela época, né? Maior potência naval,
na época que o Brasil já estava quase em guerra com a Argentina, imagine o que ia ser, né? Então, o governo conservador, né? Era o governo conservador, era o Visconde do Uruguai, que era o ministro de Negócios Estrangeiros, era o ministro da Justiça, o Queiroz da Câmara, Eusébio Isso, Queiroz da Eusébio Câmara. Queiroz. Então, como você sabe muito bem, você é historiador, conhece isso muito bem. E o Brasil queria defender isso com a soberania. E é curioso que o nosso grande poeta, o Castro Alves, no Navio Negreiro, né, aquela obra fantástica da literatura brasileira, né, ele tem uma estrofe que ele diz o seguinte: Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. O Melchior dizia que eram os mais belos versos da poesia brasileira, né? Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. E aí ele continua: antes quisera ver-te roto na batalha que servir a um povo de mortalha. Quer dizer, eu preferiria ver o Brasil derrotado numa guerra do que encobrindo um tráfico nefando. Então, não se pode, há certas coisas que são indefensáveis, compreende? Não adianta querer invocar a bandeira, querer invocar o patriotismo, inclusive porque você está cansado de saber que as pesquisas no Brasil mostram que a esmagadora maioria do povo brasileiro é contra a destruição da Amazônia, né? Sim, 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 sim. Perfeito. Eu queria colocar uma questão, mas só para me lembrar do negócio do Castro Alves, o senhor falou, me lembrei agora. Ele declamou pela primeira vez esse poema aqui em São Paulo. Foi quando a volta de José Bonifácio o Moço, né? Quando verdade. caiu o gabinete de Zacarias de Góes e Vasconcelos, foi aqui, em 1868, né? O maior orador parlamentar da história do Brasil, José Bonifácio o Moço, né? Isso. Muito bem. E o Castro Alves estava aqui, morou, dividiu um quarto com o Rui Barbosa na Rua 7 de Abril. Né? Estudou muito pouco, passava só pela... E depois o acidente que ele tem no Brás, né? Que o senhor é do Brás muito tempo depois, né? Ele caçava, né? Isso. Mas olha, o que eu estou te dizendo, Marco, é porque a gente tem que ver, tem que se fixar no que quer dizer o poema. Entende? Claro. E é um poema belíssimo, tal. Deixa eu me lembrar, tocar uma questão. O senhor falou em certo momento na nossa conversa sobre a questão da China. E é inacreditável como essas manifestações de sinofobia. Por exemplo, salvo engano, ontem, o Conselho da Amazônia, falando sobre as águas da Amazônia, fez uma referência que a China estava interessada nas águas da Amazônia brasileira. Bem, a todo momento, hoje, logo pela manhã, a história da vacina, que também é recorrente nos últimos meses, o mesmo assunto. E assim, sistematicamente, essa questão é colocada. O senhor fez menção que cerca de 37% do comércio hoje de exportação brasileiro é com a China em torno disso, chegando quase a 40%. Isso não vai chegar uma hora, porque, como o senhor lembrou, minério de ferro tem na Austrália, grãos tem no próprio Estados Unidos, né, que é o nosso concorrente, na Argentina, a Argentina pode aumentar, né? Pode aumentar. Como é que vai ficar isso? Por que essa coisa é difícil buscar racionalmente uma explicação para esse tipo de confronto quando o outro não quer o confronto? Como é que o senhor analisa? Olha, não é racional, né? É apenas fruto da ideologia desse governo. Você sabe que o fanático, né, quando a realidade o desmente, ele, em vez de mudar de opinião, ele dobra a aposta, né? E ele não se importa, né, com os resultados, porque ele vai até o fim, né? Essa é a atitude típica do fanático, né? E agora eu também penso que as pessoas aqui são muito levianas e temerárias e não perceber o perigo que isso está criando para o futuro, talvez até para o momento em que o governo já não seja mais o Bolsonaro, sabe? Porque países estrangeiros que são hostilizados, como nós temos visto agora, o Brasil hostilizar a China, hostilizar a França,
eles podem não responder na hora, porque essa gente não é impulsiva. Eles podem até, no primeiro momento, ter dificuldade de encontrar uma alternativa, porque já estão comprando soja aqui há muito tempo. Mas você não tenha dúvida que, nesse momento, lá em Pequim, tem gente pensando já em buscar uma alternativa, né? Porque estão vendo um grande país como a China não vai engolir indefinidamente esses insultos. Você sabe que os chineses são muito sensíveis, porque eles foram muito humilhados no passado pelos imperialistas, né? Quando os obrigaram na Guerra do Ópio. Né? E eles hoje têm esse orgulho à flor da pele. Né? Eles querem, de novo, ver a China respeitada. Então, eles estão vendo o Brasil toda hora dar uma canelada neles. Né? Então, até agora, eles não têm respondido. Agora, isso não quer dizer que eles não vão responder no futuro. E o pior é que, quando acontecer, aí é tarde demais, entende? Porque aí não adianta mais chorar pelo leite derramado. Porque quando acontecer que você perde o mercado, aí é tarde, entende? Você vê agora mesmo que está se dizendo que os chineses, depois desse desastre que foi a peste suína, hoje mesmo tem um artigo sobre isso, os chineses resolveram mudar o sistema de criação de suínos, né? Porque lá, você sabe, é a carne principal, é a mais consumida, que até agora era uma criação doméstica, em fundo de quintal, mas que está dando muita doença. Agora, eles já começam a provar a criação das primeiras mega granjas enormes. E você sabe que o chinês não é de brincadeira, né? Quando ele resolve fazer isso, ele vai fazer mesmo, né? Daqui um pouco eles vão estar criando. Então todo mundo diz, olha, o Brasil já tem que começar a pensar em outro mercado para carne suína, porque daqui um pouco eles é que vão produzir. Eles vão comprar milho do Brasil, mas não é tão bom como vender a carne, porque a carne era o valor adicionado. Né? Então, Sim. nós temos que ver, você vê, por exemplo, o Macron. O Macron já várias vezes disse, e aqui, curiosamente, ninguém comentou, que a França está considerando seriamente um programa para ficar independente em matéria de fornecimento de proteína por causa da soja brasileira. As pessoas estão dizendo, não, isso é difícil, que eles não conseguem, que eles não têm terra. Ora, isso é o que diziam antes que a Europa adotasse a política agrícola comum. Você sabe que a política agrícola comum, hoje em dia, fez da Europa um grande exportador de alimentos. Né? Eles têm montanhas de manteiga. Por quê? Porque eles dão subsídio. Né? Sai mais caro, mas eles dão subsídio. Tem alguns produtos que eles não são autossuficientes. Mas se eles resolverem produzir soja com subsídio, eles vão produzir, porque você sabe que a soja originalmente não é tropical. Ela vem da China, né? Ela Sim. vem de clima frio. Foi a Embrapa que aclimou a soja ao clima quente. Então, não é que você vai dizer, o café, eles não podem plantar café em Bordeaux. Né? É verdade, mas soja eles podem. Se eles quiserem, eles fazem. E está todo mundo achando que não vai acontecer, claro. Eles não vão fazer isso, a não ser em último caso, né? Porque, claro, para eles é melhor comprar soja barata, né? Aqui tem mais terra, tem mais água. Agora, isso tem um limite, né? Se você provoca, chega uma hora que vai entornar o caldo, entende? Vai entornar o caldo. E aí, como eu te disse, aí vai ser tarde. Aí todo mundo vai dizer, como é que eu não vi, por que é que eu não previ, né? Entende? É porque essas coisas você tem que começar vendo o perigo desse tipo de política. Porque normalmente, entende? Ainda que essas hipóteses não sejam próximas, imediatas, o próprio do estadista é olhar longe. O normal de um país é querer ter amigos, é querer aumentar a sua exportação, não apenas se agarrar ao que tem, né? Ele deve procurar melhorar sempre mais. Nós não, nós estamos chegando a um ponto em que nós vamos ficar cada vez nos agarrando mais ao que nos sobrou. Né?
É, é terrível, é terrível. Bem, eu queria agradecer muito ao senhor mais essa conversa. O senhor sabe que o senhor me alertou na nossa entrevista anterior sobre o acordo com a União Europeia, que o senhor falou, olha, é bom que não seja aprovado, eu lembro que o senhor falou, porque tem algumas questões sobre indústria, algumas coisas sobre patentes que não é bom para o Brasil, né? É verdade. E ninguém tinha falado, e eu, ao menos com todo mundo que fala sobre o assunto, ninguém tinha destacado esses pontos. É verdade. Então é bom que o senhor sempre lança questões que normalmente não estão circulando aí, né? Olha, Marco, tanto isso que eu te disse é verdade, não é exagero meu, Sim. e um dos principais negociadores do acordo, pelo lado europeu, que é um irlandês, Sim. ele cometeu um lapso, ele cometeu um grave erro, porque ao defender o acordo contra aqueles que estavam criticando por causa da soja e da Amazônia, né, ele disse: vocês não sabem como nós triunfamos na negociação. We got away with murder. Você sabe que é uma expressão em inglês assim? Nós assassinamos os outros e we got away, quer dizer, e ninguém nos pegou. Quer dizer, eles nos deram uma lavada nessa negociação, entende? Eles nos deram uma lavada. Por isso até que eu não duvido muito que eles não vão querer abandonar de uma hora para outra, porque para a indústria alemã é uma maravilha, né? Pergunta agora o pessoal da indústria automobilista aqui, como é que eles encaram isso no futuro, né? Sim. Porque aí você vai ter problema, compreende? Porque o problema é o seguinte, é que eles não deram nada em troca. Justamente porque eles são protecionistas na área agrícola, né? O que eles deram em troca são cotas que nós já tínhamos, aumentaram um pouco, cota de carne, cota disso, cota daquilo, mas não houve uma negociação realmente para valer em que houvesse concessões importantes em agricultura, que eles sempre são muito protetores em agricultura, entende? Então, a pessoa tem que ver, porque aqui também, às vezes, não se dá informação. Você viu quando veio aquela delegação americana aqui, faz poucas semanas atrás, um pouco antes da eleição, que diziam que os Estados Unidos tinha assinado importantes acordos com o Brasil, comerciais. Era uma mentira, porque na delegação não tinha nenhum representante do Departamento do Comércio Exterior americano, que é o USTR, né? United States Trade Representative. Quem estava na missão era o assessor de segurança nacional da Casa Branca, o Robert O'Brien. Esse veio por causa da 5G, né? Do problema dos chineses, né? Sim. Aí sim, é uma questão estratégica. Mas não tinha ninguém da área comercial. Isso é inconcebível, entende? Eu que fui negociador em Genebra toda a minha vida, anos e anos e anos, eu sei que nenhum acordo comercial se faz sem a presença do USTR, né? Aqui não tinha ninguém. Agora, eles enrolam, né? Fazem um negócio, facilitação de comércio, tá? E as pessoas acreditam, né? Acreditam. É verdade, Por é isso é que verdade. eles riem de nós, entende? Sabem que nós, infelizmente, somos uns trouxas. Nós pensamos que somos assim muito brilhantes, né? Mas, na Sim. verdade, Mas a isso logo verdade vai é outra. mudar. Mas isso vai, olha, embaixador, isso logo vai mudar, viu? Eu acho que não é possível ficar nessa rota da irracionalidade por tanto Não, tempo. eu também acho que não, né? Agora, é uma pena porque você sabe que o mal que se faz, você não recupera mais, né? Sim, O que pena. você perdeu, anos e anos que você poderia expandir mercados, atrair investimentos, isso não volta, né? Isso não volta. É uma pena, mas, enfim, vamos que ter paciência e esperança, nos inspirando no exemplo americano, né? Estava dizendo o outro dia, né? Você se lembra que o general Juracy Magalhães teve uma frase muito infeliz: o que é bom para os Estados Unidos
é bom para o Brasil. Sim, sim. Agora nós podemos dizer que essa frase é verdadeira. Pelo menos nessa matéria, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. É verdade. Essa deu toda uma discussão do nacionalismo brasileiro. Isso, né? E foi o primeiro presidente da Petrobras, o Juracy Magalhães, vamos só lembrar. É que ele depois foi embaixador lá, né? Isso, A intenção isso. dele não era má, é que ele não explicou direito, né? É Mas verdade. agora a gente pode dizer que, de fato, o que é bom para eles. Olha, para eles é bom ter um presidente que enfrente a pandemia, que queira Sim, ter a claro. vacina, que se preocupe com a mudança climática. Para nós também. Nós Claro, temos ganhar com isso, não é? claro, Então, é claro. bom para nós, não é? Puxa vida, muito obrigado mesmo. Agradeço muito ao senhor ter atendido o meu convite. Foi uma conversa muito Contrário, agradável. E conversar com o senhor, se deixar, nós ficamos um tempão, porque o senhor tempo. sabe tanto, tem uma formação brilhante, é um exemplo aí, Muito inclusive obrigado. para os jovens diplomatas, para todos que gostam de relações internacionais e de história, porque eu gosto também de ler os trabalhos do senhor de história. E muito Olha, bom. eu me orgulho muito de ter prefaciado a sua história de São Paulo. Você se lembra? Sim, claro, como não? Nilo tempore, como diz o Evangelho, né? Faz muitos anos. Me lembro até hoje. Puxa vida, muito obrigado. Para mim foi uma grande honra. Então, mais à frente, gostaria muito de poder voltar a conversar com o senhor para ver o que aconteceu quando começar a Quando nova quiser, me administração. avisa aí que estamos sempre às ordens. Valeu, muito obrigado. Um abraço para o Obrigado, senhor. Tudo boa de bom. tarde, felicidades. Boa tarde, felicidades.